Nossa reflexão começa no capítulo de número 28 e estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: E Isaque chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Queridos, nós vamos falar agora sobre a bênção de Isaque para Jacó. Logo de imediato, podemos perceber duas coisas importantes presentes nessa bênção que Isaque concede a Jacó. Primeiro, Isaque está falando de um modo profético. Isso está claro no texto. Em segundo lugar, nota-se claramente que essa bênção ela tem matizes plenamente espiritual. Você pode perceber logo na leitura, quando Isaque chama a Jacó e o abençoa, então ele deixa claro que aqui havia um tom profético. Você pode observar o futuro. Deus vai te abençoar, Deus poderá te frutificar, tu vai multiplicar. Você entende aqui que há uma profecia da parte do pai para com o filho. E isso, nessa construção, é muito bom atentar para a maneira do tempo hebraico, que não tem a mesma conotação do português. Então é totalmente diferente. Mas você pode analisar que isso se concretiza na vida de Jacó. Por quê? Porque o pai era ciente da bênção e do aspecto espiritual que essa bênção carregava. Por isso que ele diz: o Senhor teu Deus, ou o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, te faça frutificar, te multiplicar, para que seja uma multidão de povos. E ele diz mais: e te dê a bênção de Abraão. O interessante é que quando você lê Gênesis capítulo 12, versículo 2, você pode entender o que realmente caracterizava a bênção de Abraão. Olha o que diz a palavra do Senhor nesse particular. Gênesis capítulo 12, 2. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Você pode entender aqui que essa bênção, ela tinha o aspecto espiritual. Nessa bênção, Isaque revela duas preocupações. A primeira, ele não queria que Jacó se casasse com uma heteia. Por isso diz para ele tomar uma jovem de Padã Arã, que era um distrito próximo a Arã, ao noroeste da Mesopotâmia, terra de Rebeca. Mas a tonicidade forte de Isaque era que seu filho atentasse para a bênção de Abraão. Nesse momento, Isaque estava revelando uma nítida percepção espiritual. Você vê aqui a preocupação do pai. Primeiro, o pai agora toma consciência de que Jacó é o portador da bênção. Ele não poderia atrapalhar essa bênção tomando qualquer mulher para si, como fez Esaú. Por isso que ele dá ordem para que o seu filho vá até Padã Arã e tome de lá, da própria família de Rebeca, uma mulher para casar-se com ela. A preocupação do pai, ela é clara nesse texto bíblico.
mas destacamos aqui que o pai ele dá ênfase claramente à bênção de Abraão, revelando assim a percepção espiritual. O interessante, queridos, é que aqui o pai ele está preocupado não somente com a bênção material, não somente com o casamento, mas também ele está preocupado com a bênção espiritual. Todo pai, na atualidade, deveria também proceder assim. Um pai que conhece a Deus e o Deus da bênção. Primeiramente, preocupar-se com o seu filho no aspecto social, no casamento, na vida material. Tudo isso é importante e necessário, mas o melhor é o pai se preocupar com a bênção espiritual na vida do filho. Porque às vezes o filho pode ganhar dinheiro, o filho pode crescer, o filho pode prosperar, mas pelo lado espiritual ele não ter nada, o que pode comprometer seriamente sua vida, conduzindo ao estado eterno de separação sem Deus. Por isso que o pai tem que ter a preocupação espiritual e também a preocupação material. Nesses dois pontos, Isaac tira de letra. Isaac sabe realmente que o filho dele precisava da bênção espiritual e da bênção material. Para abençoar o filho nos três tipos de bênçãos, riqueza, prosperidade, liderança espiritual na família de Abraão, o pai volta-se para Deus, que é o autor de toda sorte de bênção, como diz Paulo em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Então, é interessante que aqui o próprio Isaac sabe que Deus é o dono da riqueza, Deus é quem prospera, Deus é quem entrega a liderança, então ele se volta para esse Deus. Observe aí no versículo 3. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe. O Todo-Poderoso, aqui é o El Shaddai, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso, mas também esse El Shaddai aqui expressava a aliança que Deus havia firmado com Abraão. Por isso o pai reforça isso para Jacó. Jacó teria que estar em aliança com Deus para que esse Todo-Poderoso realizasse a bênção divina nele, frutificando, multiplicando e fazendo dele uma grande multidão. É importante crescer, é importante ganhar as coisas, mas quando temos a bênção de Deus na nossa vida, o Senhor te abençoe e te guarde, como diz Números 6, 23, 24. Para que Jacó desfrutasse das bênçãos divinas, ele precisaria se entregar nas mãos de Deus, andar nos seus caminhos. Essa bênção de Isaac foi de suma importância para Jacó, pois ele iria ter diante de si muitos desafios, muitas incertezas, mas com as palavras que recebe da parte do Pai, as orientações divinas, ele na verdade seria bem-sucedido, como de fato foi. Por isso, se diz que ele seria prolífero, ele teria a multiplicação de descendentes e uma comunidade de povos. O texto faz menção aí dos arameus, que são os sírios. Posteriormente, eles seriam um reino em Damasco. Se você quer prosperar, ter riqueza, se você quer a bênção de Deus, procure conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Entrar em aliança com Ele. Assim, Ele protegerá a tua vida, guardará os teus passos, como fez com Jacó. Que Deus nos abençoe para sempre, em nome de Jesus. Amém. Jesus.